Manhã desta segunda-feira. Como já mencionei, está aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, Dr. Tiago Schmidt, ele que é promotor aqui da cidade de Timbó, participou do julgamento do caso da Luna na última sexta-feira. E nós repercutimos isso na nossa enquete da última sexta-feira, até vou pegar aqui o resultado. Na nossa enquete da última sexta-feira, repercutimos o seguinte: caso Luna, mãe e padrasto são condenados em júri popular. O padrasto foi condenado a uma pena de 56 anos e 10 meses, 23 dias. Depois também a mãe foi condenada em 14 anos em regime inicialmente fechado. E a gente repercutiu isso pedindo para você na enquete da última sexta-feira qual a sua opinião sobre o resultado do julgamento. E aí tinha algumas alternativas para você votar. A primeira alternativa, a justiça foi feita. A segunda, a pena do padrasto foi adequada, mas a da mãe foi branda. E a terceira alternativa foram penas muito rigorosas. Vamos ver como é que ficou a votação. Olha, com 86% dos votos das pessoas que participaram da enquete na sexta-feira, dizendo que a pena do padrasto foi adequada, mas a da mãe foi branda, 14 anos. E depois 14% das pessoas dizendo que a justiça foi feita e não teve nenhum voto, absolutamente nenhum voto para a terceira alternativa, que foram penas muito rigorosas. Então, para repercutir esse julgamento, do ponto de vista de quem esteve lá participando, quero cumprimentar o Dr. Tiago Schmidt. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito bem, doutor Tiago, um panorama geral desse julgamento que aconteceu aí na última sexta-feira. Bom, senhores, para mim foi um dos piores processos, um dos piores júris nos quais eu atuei aí nos últimos anos. A cena de barbárie, a condição humana que se perdeu nessa caminhada, todo esse conjunto transformou esse processo para nós, tanto para mim quanto para o doutor Serratini, sem dúvida, num dos piores processos onde a gente já atua. E o estudo do processo foi muito penoso, por sermos pai, por termos família e imaginar que alguém pudesse alcançar aquele grau de é uma situação animalesca, né? Que se afasta daquilo que nós temos como valor de família, de ser humano. Então, tudo isso transformou o estudo do júri, a preparação, numa coisa terrível. O plenário, na minha visão, é a parte mais fácil. Para nós que estudamos, ele é difícil para os jurados, porque os jurados têm ali o primeiro contato com as provas, a versão do Ministério Público, a versão da defesa. E já precisam julgar. E aí, na sequência, vem o julgamento. Então, a dificuldade para eles, naquele momento, é essa, de absorver duas versões sobre a mesma situação, de defesa e de acusação, depurar e então aplicar a justiça que eles acham, que a sociedade acha conveniente, porque é isso, o jurado está ali representando 75 mil pessoas. E então, hoje, com rede social, com internet, a gente vê muita crítica, né? Eu acho que tem que fazer assim, eu acho que tem que fazer assado. E o júri é um grande modelo de trazer essas pessoas para dentro da justiça, que é muito criticada, e entregar a elas a possibilidade. Então, já que vocês criticam, agora é a vez de vocês aplicarem a justiça. E aí a gente vê algum resultado. No caso concreto, mas também um recado para os próximos. Doutor, teve uma situação de uma jurada que teve que ser... Ela foi substituída, foi afastada. Qual foi a situação que aconteceu nesse júri logo no seu início? Os jurados são selecionados entre os integrantes da sociedade, tentando pensar pessoas imparciais, né, que representam a sociedade, mas que não adiantam nem o sim nem o não. Não vou nem condenar e nem absolver. E uma jurada em especial tinha, mas isso na nossa visão não foi grandes problemas. Ela tinha feito um comentário lá atrás, lá próximo ao ocorrido na rede social, quando o casal foi levado à delegacia e logo na sequência voltou para casa. Nesse pequeno espaço de tempo antes da prisão, ela comentou alguma coisa questionando: como assim voltou para casa? Foi isso. Não teve grandes comentários a respeito.
mas a defesa entendeu que aquilo poderia antecipar uma predisposição à condenação. Então, por cautela, para que a gente não perdesse todo um trabalho numa eventual anulação no tribunal, alguma coisa assim, optou-se, com a concordância deles, por substituir essa jurada. Ela foi substituída nesse caso. Por outra jurada que estava ainda aguardando na plateia. Então, a jurada foi sorteada, ela ficou sentadinha ali, não se comunicou com ninguém e a substituição pôde ser feita sem nenhum prejuízo. A defesa concordou com essa troca e o trabalho seguiu normalmente. Muito bem, outra questão, vocês estavam, né, fazendo ali, o doutor Serratin, o doutor Tiago, estavam como agentes de acusação. Os acusados ali, eles estavam com advogados também, cada um com o seu? Como é que eles estavam se defendendo? O Fabiano teve um escritório de advocacia de Pomerode constituído. Então, esse escritório trouxe mais de um advogado. Foram 6 no total. 6 advogados? 6 advogados. Para ele, no caso? Para o Fabiano. E a Tânia teve uma advogada nomeada e custeada pelo Estado, uma dativa. Ela não tinha condição de constituir advogado e foi nomeado pelo juiz uma advogada para fazer a defesa. Salvo engano, eu acompanhando a situação, não teve testemunhas por parte da defesa, sim, mas do Ministério Público não aconteceu. Quem arrolou as testemunhas ali que depuseram em plenário foi a defesa do Fabiano. A defesa da Tânia não arrolou ninguém e o Ministério Público não arrolou ninguém para depor em plenário. Porque hoje em dia, como é que funciona isso, né? O júri tem 2 fases. A primeira dentro do fórum com o juiz presidente e a segunda, que é o plenário propriamente dito. Então, todas as pessoas importantes foram ouvidas pelo Ministério Público nessa primeira fase. E hoje, como é tudo gravado, filmado, em alto e bom som, qualquer testemunha que nós precisarmos exibir aos jurados, basta reproduzir o vídeo. Então, a gente entende, mas isso é estratégia, cada um tem a sua, de que a repetição de um depoimento ali na frente dos jurados não acrescenta muito e acaba alongando aquilo que já é por demais cansativo. E nós tínhamos vários elementos a exibir os jurados, além daqueles que uma testemunha poderia colocar, até porque ninguém estava lá. O que de fato aconteceu dentro daquelas 4 paredes ali é provado através de prova técnica, de laudo cadavérico, de laudo pericial. Pois havia um arcabouço de provas bem consistente contra os acusados. Bastante. E nesse caso, as testemunhas que eles arrolaram vieram falar sobre o quê? Já que eles não participaram, não viram, eles vieram falar sobre o quê? Sobre o que falaram as testemunhas? Na verdade, foram 2, né, que se apresentaram. Uma era abonatória, veio falar sobre a vida pregressa do Fabiano. Então isso é normal, traz uma testemunha para dizer que era uma boa pessoa, que antes trabalhava, que sustentava a família, etc. E a outra testemunha acabou sendo arrolada como a defesa queria ouvir uma determinada pessoa e veio outra com nome semelhante que não sabia de nada. E foi liberada. Foi isso, na verdade. Muito bem, e o julgamento, ele começou às 9 horas da manhã, aí teve essa situação ali da troca de uma das juradas, mas se estendeu até às 2, 3 horas da manhã. A gente teve um atraso aí de 1h30 por questões, inúmeras questões, de início, de fato, dos trabalhos, e acho que era 2h30 ou 2h40, alguma coisa assim, ele terminou. Muito bem, e como é que o senhor avalia essa enquete que a gente fez aqui, em que uma boa parcela, 86% das pessoas que votaram, dizendo aqui, a pena do padrasto foi adequada, 56 anos, enfim, mas a da mãe foi branda, 14 anos. Como é que o senhor avaliou em função do que se deu essa pena mais branda para a mãe? Em que se baseou isso? O que a gente tem que entender primeiro existe a Constituição, elegeu o Tribunal do Júri e entregou aos jurados a soberania do veredito. Então, o que significa? Na prática, que até o recurso é difícil. Não é todo o recurso que é possível ser manejado contra uma decisão do Tribunal do Júri. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a tese do Ministério Público foi acolhida 100% com relação ao Fabiano. Com relação à mãe, Tânia,
nós tivemos a metade das teses rejeitadas pelos jurados. E aí vem a resposta do porquê a pena dela ficou abaixo daquilo que nós achávamos adequado. Mas existem duas, sempre para toda história tem duas versões. E os jurados, com relação à mãe, acolheram uma parte da versão da defesa, e isso fez com que alguns crimes fossem excluídos da condenação. A exemplo da participação na morte da menina. Então, quando a gente pega o Fabiano, os jurados entenderam que sim, que ele agiu no sentido de matar a menina, de que houve o estupro, de que houve cárcere privado, tortura, alteração da cena do crime. Todos os 5 crimes. Com relação à mãe, os jurados optaram por excluir o homicídio, não teve participação dela, segundo os jurados, na tortura. Ela foi condenada apenas pela omissão diante do estupro da menina e pela alteração da cena do crime. Então, dessa forma, o juiz não consegue colocar a mesma pena, já que os crimes são diferentes. Então, nós temos 2 caminhos aí como população, né? Ou acreditar 100% no tribunal do júri e entender que o trabalho foi feito, ou falar na rede social, mas isso não muda muito o resultado prático. Eu tenho para mim que a sociedade, como eu falei no começo, a sociedade é chamada a participar do sistema de justiça. Através do júri. Através do júri. Os 7 que estão ali representam aquilo que nós temos de sociedade na rua. E eles entenderam por aplicar essa justiça. Então, adianta muito pouco eu dizer que não estou satisfeito ou que a justiça não entregou adequadamente a resposta à Tânia. Eu posso falar isso porque foi a tese que nós apresentamos. Então, a tese do Ministério Público era que a Tânia agiu tal qual o Fabiano. Mas não foi isso que os jurados entenderam e optaram por fazer. Então, é o mais próximo que nós temos de justiça no caso concreto ali. Os jurados provavelmente entenderam a Tânia como sendo também uma espécie de vítima dele, e aí como se não tivesse possibilidade de defender a própria filha. Então, e essa situação agora das condenações, um 56, outro 14 anos, mas na prática agora o que vai acontecer? Por exemplo, 56 anos a gente sabe que o Fabiano não vai cumprir, que extrapola até o limite, né, da pena, mas um camarada como ele, com base no que foi apresentado, no que a defesa apresentou e no que é a nossa legislação, quanto tempo ele deve cumprir aí de regime fechado de fato? Em razão dos crimes praticados ali, a progressão de regime, então, quando foi lida a sentença, inicialmente em regime fechado, né, aquela pena, então começa no fechado, mas lembrando que eles estão presos aí há 1 ano e qualquer coisa, foi abril do ano passado. Pena cumprida é pena cumprida, então tem que ser descontado isso. Normalmente se faz a matemática de 2/5 para quem não é reincidente e 3/5 para quem é reincidente. Então eu não me recordo agora a condição da Tânia, eu acho que não é reincidente, mas ele era. Então ele teria que pegar essa pena total de 57 anos, divide por 5, multiplica por 3. Aí ele vai ao semiaberto, regime semiaberto. Depois, a pena faltante também aplica numa nova fração, ele vai ao regime aberto. A grosso modo, talvez ele fique 20 e tantos anos. No regime fechado. No regime fechado, dependendo ali dentro de se vai trabalhar, se não vai, né, algum outro tipo de comportamento, tudo isso. Tem alguns atenuantes aí, então, que podem fazer com que ele fique um pouco menos desses 20 anos aí no regime fechado. E aí, claro, é sempre uma crítica, né? Às vezes, aos olhos da população, e eu como cidadão me coloco nessa condição também, parece muito pouco, né? Talvez num mundo ideal, a conta deveria ter na equação algo do tipo, quantos anos tinha a menina, qual a expectativa de vida da menina, essa diferença deveria estar na matemática, já que foi tirada a oportunidade da menina viver 70 anos, e eu vou ficar 20 preso. Não me parece muito coerente, mas como operador do direito, né, e a gente faz um juramento, nós temos que cumprir aquela legislação que nos é dada, e a legislação brasileira atual é essa.
E ela, então, com 14 anos, ré primária, nesse caso, ela não era reincidente, então ela, desses 14, 5, 8 anos é o que ela cumprir em regime fechado. Aproximadamente. 5 a 8 anos. Então é isso. Esse foi o resultado do julgamento e o doutor já antecipou aqui que, com base no que é a legislação, dificilmente adianta recorrer dessa decisão do júri com relação à pena da mãe. O recurso para aumento de pena, muito provavelmente o Ministério Público vai fazer, porque são dois tipos de recurso. Nós podemos recorrer da decisão do juiz, que foi quem aplicou a pena, ou, em algumas hipóteses, dos jurados, que foi quem reconheceu a existência de um crime e a autoria dele. Então, a decisão soberana dos jurados é uma situação pontual, não é possível qualquer recurso. Não gostei, vou recorrer. É necessário que a gente demonstre que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. E ali existiam duas histórias com relação a Tânia. Os jurados escolheram uma, então, contrária à prova dos autos, não foi. Agora, com relação à pena do juiz-presidente, é possível que a gente consiga no tribunal um aumento dessa pena, sem ter que refazer o julgamento. Quando nós temos uma decisão, um recurso contra a decisão dos jurados, o tribunal não muda o resultado, ele anula o júri e manda fazer de novo. Se for contra a pena aplicada pelo juiz-presidente, o tribunal pode só alterar essa pena. Então, o júri não é refeito e ele entende que talvez o juiz tenha sido leve em determinado ponto, aumenta essa pena. Foi o que aconteceu em alguns júris recentes que nós tivemos aqui em Timbó. Muito bem, para a gente finalizar essa conversa, doutor, a gente tem uma questão que é a questão legal, né? Foi montado todo um arcabouço de provas técnicas do que aconteceu, o julgamento em si, ele se baseia então nos aspectos legais e depois a própria pena, né? Baseado também em aspectos legais. Mas aí, como pessoa, o doutor já antecipou também, mas agora, para a gente fechar essa conversa, como pessoa participando desse julgamento, qual é a lição que fica? Eu como falava agora há pouco aqui no corredor, né, para mim foi o pior processo que eu atuei, de um estudo de processo difícil, né, por ser pai, por ter família, por ter outros valores. A parte de preparação do plenário foi sofrida demais, sabe? Eu fico imaginando a menina, né? Aquilo tudo que foi feito por vários e vários dias e naquele dia específico por várias e várias horas até que se alcançasse o resultado morte. Lição disso tudo, talvez assim um pedido para a sociedade, de que quando chamado ao tribunal do júri, apoie o Ministério Público, não de forma cega, avaliando as provas, aquilo que for falado pela defesa e tudo. Mas o Ministério Público só consegue alcançar aquela missão constitucional de defender a sociedade se nós tivermos o apoio popular. Senão, não tem como fazer diferente. Esse júri foi um exemplo disso. Foi falado, senhores jurados, assim vota com o Ministério Público, assim vota com a defesa. Eles fizeram uma escolha, perfeito. Mas nas redes sociais nós vimos ali que uma boa parcela da população, até utilizando expressões talvez depreciativas e etc., não concordou com o resultado. E o momento de discordar do resultado é quando forem convocados a participar do Tribunal do Júri. Inclusive a enquete aqui, 86% achando que a pena foi branda para a mãe. Exato. Então, quando a gente fala que o júri tem duas vertentes, uma é resolver o caso concreto. A outra é o recado que a sociedade deixa para os próximos que vão sentar no banco dos réus. Então, a pessoa quando vai delinquir, isso é uma matemática. Ele vai ver a conveniência, a oportunidade de delinquir, qual a vantagem, qual o prejuízo. Se não tem efetivo policial, é uma vantagem. Se a chance dele ser preso é muito grande, é uma desvantagem. Isso vai entrando na equação. Se a pena é alta, se a resposta da justiça vem rápido, entra na equação. E eles vão procurar outros locais para delinquir. Hoje em dia não tem mais aquele criminoso bobinho, eventual. Então, o recado que nós vamos deixar para os próximos vai refletir diretamente
naquilo que nós temos como sociedade ideal aqui na Pérola do Vale, né? Na comarca como um todo. Então, o recado, o aprendizado talvez fosse nesse sentido, de chamado a participar, a colaborar da justiça, que prestasse de fato atenção aos detalhes e pensando para o futuro. O que eu quero como futuro, o que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, etc. O Serratini não está aqui hoje, infelizmente, mas ele brinca que quando chegou aqui, há 23 anos atrás, ele dormia de janela aberta. Duvido que alguém faça isso hoje em dia, né? Então a sociedade de Timbó se transformou, os prêmios que vira e mexe a cidade ganha atrai muita coisa boa, mas também atrai muita coisa ruim junto com isso. Vem pessoas interesseiras, né? Com certeza. Vem outras culturas, etc. Não é o caso desse júri que nós estamos falando, mas tem que ficar o recado. Só aqui a justiça funciona, aqui é rápida e a pena é dura. Se delinquir, sabe a consequência, né? Então é quase que um pedido meu, pessoal, para os próximos. O que foi, está feito e passou, né? Infelizmente a menina não vai voltar. Teve a vida realmente, como foi dito no júri, a alma arrancada do corpo de uma maneira violentíssima, mas a gente precisa tirar uma lição boa, um aprendizado de toda coisa ruim que acontece em nossas vidas. E fica aí então o pedido do Ministério Público para que nos próximos júris nos acompanhem, nos apoiem para que a gente possa alcançar aquilo que a sociedade espera. Muito bem, doutor Tiago, um abraço, muito obrigado, né, por ter se disponibilizado a participar dessa entrevista, dessa conversa aqui com a gente no Repórter Cultura. Uma boa semana. Obrigado, igualmente a todos. Muito bem, são 8 horas mais 13 minutinhos.